Olá, meu nome é Mônica Araújo, faço parte da área de alocação da Invest Smart e estou aqui com a Sara Paixão para a gente conversar um pouquinho sobre crescimento econômico, né? Não só no Brasil, mas também nas principais economias desenvolvidas, né? Nas últimas semanas a gente teve uma divulgação de dados que mostram um processo de desaceleração, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e tentar entender como é que isso se comporta em termos de indicadores, em termos de investimentos e principalmente como é que isso faz um paralelo aqui com o mercado brasileiro. E aí, Sara, o que você conta em termos de crescimento econômico da economia mundial e principalmente das economias desenvolvidas? Então, a gente viu uma preocupação crescente com isso, né? Principalmente na semana passada, depois de dados piores nos Estados Unidos, que fez com que o mercado ficasse muito preocupado com essa questão de aceleração. Acho que é importante falar que, por muito tempo, a principal preocupação foi a inflação, né? Uhum. E agora a gente está mudando um pouco o foco, porque a inflação está voltando para os trilhos dela. E aí, as coisas estão muito ligadas no macro, né? Quando a preocupação era a inflação, os países precisaram aumentar a taxa de juros. Então, a gente viu as economias desenvolvidas como um todo, né? Tanto nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil teve esse processo. Só que nas economias desenvolvidas, eles passaram de juros zero, ou às vezes negativos, para juros bem altos, né? Nos Estados Unidos foi de 0 para 5,25%. E isso tem impacto na economia como um todo, principalmente na atividade econômica. Quando o país aumenta os juros, a tendência é que, com o tempo, a economia e a atividade venha desacelerando, porque a gente reduz também a demanda das pessoas que moram naquele país. Isso nos Estados Unidos, a gente esperava que tivesse acontecendo há muito tempo já, né? As expectativas foram mudando, o mercado esperava que já no início desse ano a gente tivesse uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos, não foi o que aconteceu. E aí essa expectativa se postergou para o final do ano e o Fed precisou deixar os juros altos por mais tempo, então isso também tem impacto na demanda, né, no mercado americano como um todo. E agora o que a gente está vendo é o efeito dos juros na economia, que é essa desaceleração econômica, né? E aí, nos Estados Unidos é o principal exemplo que a gente usa, mas não acontece só lá, né? Na Europa está acontecendo a mesma coisa. A Europa tem questões também que são únicas do continente, né? Tiveram questões geopolíticas que também impactam na decisão de consumo das pessoas que moram por lá. E isso também impacta na atividade econômica como um todo. Mas o que a gente tem visto é que, por exemplo, a parte industrial da Alemanha, que sempre foi o motor do país, tem mostrado dados de atividade bem mais baixos nas últimas leituras. Então, isso tudo tem impactado o mercado e, de fato, trouxe um temor um pouco maior sobre esse tema. Sobre a desaceleração, né, da economia. E a Ásia também vem mostrando, né, desaceleração. A gente está vendo China aí com uma série de estímulos que foram implementados desde meados do ano passado, né? Começou o ano de 2024 já com algum efeito positivo, mas agora esse efeito passou e a gente está vendo dados que mostram consumo mais baixo, né? Nível de importação também mais baixo, estoques muito elevados nos portos lá da China, o que, né, demonstra aí realmente que o continente está um pouco mais fraco em termos de atividade, né? E isso acaba impactando os mercados como um todo, né? Impactou o preço de commodities. Mês de julho a gente viu uma queda muito forte nas commodities metálicas, nas commodities agrícolas, que já vem desde o ano passado, né? A soja está no mais baixo nível aí, em termos de preço dos últimos 12 meses. E o petróleo também, né? As commodities energéticas também tiveram uma performance ruim, mas agora o petróleo está voltando um pouco exatamente por essa questão geopolítica que está se acirrando, e aí traz essa preocupação com relação ao nível de estoque e as entregas, né, em todas as partes do planeta e principalmente daquelas regiões que consomem mais, né? Então, na medida em que você tem essa preocupação a mais, acaba que isso se reflete no preço.
Mas então, assim, eu acho que está tudo meio que conectado, né? Essa desaceleração na Ásia acaba impactando a Europa, que depende muito do consumo dos asiáticos, né? E agora, né, finalmente, a gente vê um processo de desaceleração na economia americana também. A gente só precisa que esse ritmo não se acelere, né? Porque se acelerar e a percepção de que pode estar entrando numa recessão, mesmo que seja técnica, mesmo que seja num percentual pequeno, isso já dá uma percepção para os investidores como um todo, né, de que realmente a gente pode ter um potencial redução de lucros futuros das empresas e acaba afetando os mercados acionários como um todo, né? Mas, diferentemente desse cenário que a gente está vendo lá fora, o Brasil vem num processo de crescimento do PIB aí. Provavelmente a gente deve ver revisões positivas, né? Revisão para cima do PIB de 2024. E aí, como é que isso se compõe, né? Como é que a gente chegou nesse momento, um processo de aceleração lá fora e aqui a gente num processo inverso, né? Então, o Brasil primeiro começou a subir juros muito antes de todas as economias do mundo, praticamente, né? Principalmente das economias desenvolvidas. Então, isso também tem impacto porque a gente conseguiu reduzir a taxa de juros antes de todo mundo. Então, a taxa Selic estava 13,75% até o início desse ano. E aí agora a gente está com juros de 10,50% e isso impacta, né, já a economia, o consumo, porque como a gente falou no começo, os juros mais altos tendem a reduzir a demanda, o que reduz a atividade econômica como um todo. Então, um dos impactos vem dessa questão, né, a gente conseguiu diminuir juros um pouco antes, mas além disso, o Brasil tem passado por um processo de aumento da renda real da população muito forte. A expectativa é que a gente termine esse ano com uma massa salarial de 6%, uma massa salarial real. Então, isso excluindo a inflação, né? É realmente um aumento muito positivo. A gente também tem um mercado de trabalho bastante aquecido, né? A taxa de desemprego voltou ao patamar de 6% desde 2015. E isso também faz com que a nossa demanda aqui dentro fique mais aquecida, o que impacta a atividade econômica, né? A gente consegue produzir mais, consumir mais, e isso faz com que o nosso PIB cresça mais. Além disso, né, tem questões de estímulos do governo mesmo. O governo sempre trouxe essa ideia de estimular a economia, então a gente viu, né, a liberação de precatórios, que é um fator que traz uma renda maior para o consumo. Então, foram 90 bilhões de reais em precatórios liberados no final do ano passado. Isso também tem impacto na atividade econômica. A gente viu o crescimento dos programas sociais, né? A Bolsa Família, ele continuou com aquela renda um pouco maior de R$600, que antes era 450, agora foi para 600. Já tinha vindo para 600 antes e continuou. Então, isso tem um impacto relevante na renda real da população como um todo, o que impacta o consumo também. E aí acaba que o Brasil, na contramão do mundo, tem mostrado indicadores macroeconômicos de atividade econômica muito fortes, né? Hoje mesmo saiu o dado de serviço, o mercado estava esperando um crescimento de cerca de 0,6%, e a gente viu um crescimento de 1,7% no setor de serviços. Foi um crescimento muito relevante, e serviços é um setor muito importante para o PIB brasileiro, né? É um dos componentes que tem maior peso dentro da composição. Então, isso tem impacto relevante. E aí se formou esse cenário. E isso também tem impacto nas empresas, né, Mônica? Exatamente. Sim, a gente já consegue ver esse cenário macroeconômico mais favorável para o Brasil sendo refletido no resultado das empresas, né? A gente já tem um grupo aí que divulgou resultados referentes ao segundo trimestre e uma parte relevante deles veio com surpresa positiva, né? Ou seja, com a divulgação de resultados acima do que o mercado estava projetando, né? E isso em vários setores, né? Até no setor de varejo, que a gente sabe que vem, né, enfrentando um nível de concorrência muito grande, com vários players estrangeiros entrando no Brasil e montando as suas estruturas, mas mesmo assim a gente viu
uma surpresa positiva com relação à divulgação de resultados. O setor financeiro também veio com perspectivas de aumento da sua carteira de crédito, e a gente sabe que isso representa potencial de crescimento futuro da economia. Então, são vários setores aí mostrando que não só essa mudança no patamar da Selic, né, já se reflete em termos de redução da despesa financeira e aumento do lucro líquido, mas também com crescimento de receita, com crescimento de margens operacionais, o que é muito positivo e dá até impulso para essas empresas refazerem um planejamento futuro de investimentos e se sentirem um pouco mais confortáveis, né? A grande questão é que o Brasil não consegue ter uma taxa de crescimento muito elevada, porque a gente já está com um nível de utilização da capacidade produtiva mais alto e, consequentemente, com essa facilidade toda de receita, de aumento de receita, pode ser que haja um repasse de preço também, e isso acaba afetando a projeção de inflação, né? Então, a gente tem que estar acompanhando aí os próximos passos para ver se vai haver realmente uma necessidade de mudança na política monetária brasileira, já que a gente já vê para longo prazo essa perspectiva de inflação desancorada, né, em função principalmente das questões fiscais, e a inflação corrente, que é aquela, né, de mais de curto prazo que a gente acompanha, a gente já vê sinais também de aumento de inflação, né? Então, a gente tem que acompanhar de perto aí os próximos dados, né? Assim como a gente tem que acompanhar lá fora também. Eu acho que os mercados, os ativos estão todos muito sensíveis, né? Qualquer dado que saia de atividade, de inflação, de mudança de política monetária, que a gente viu a mudança que aconteceu no Japão e o que gerou de estresse, né? Mas tudo isso tem que ser acompanhado de perto para se fazer os ajustes necessários nas previsões, nas expectativas e na composição de carteira de investimento também, né? Então, fica com a gente, nos próximos vídeos a gente vai trazer atualização aqui para vocês, e qualquer dúvida escrevam aí no chat que a gente volta com as explicações, né, Sara? É isso, Mônica. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada.